Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí o Sampaio Corrêa por 2-0 num famoso aí jogo treino, né, pareceu um jogo treino e, obviamente, né, o que deu show do jogo, né, o que foi o show do jogo foi a torcida. Praticamente aí, 50 mil pessoas presentes aí no estádio, né, o estádio tem a capacidade de 53 mil pessoas. O Flamengo colocou 50 mil pessoas no estádio, né? Então foi um espetáculo da torcida e um jogo treino, querendo ou não, do Flamengo. A vitória chegou a 8 pontos. Tá? Tem um jogo a menos ainda, né? Pelo menos que é contra o Volta Redonda. Mas aquilo, agora é pensar no próximo jogo, pensar no clássico. E eu gostei muito do jogo do Flamengo. E principalmente dar os parabéns ao Gabigol, né? Que ele conseguiu tirar aquela zica e conseguiu fazer o seu primeiro gol após 6 meses, né? Então vambora com mais um vídeo aí. É isso aí e tamo junto. Deixe seu like aí. De qualidades completamente diferentes, o valor, mesmo para quem exigia, eu queria do Flamengo alguma coisa a mais, não dá. Não dá para exigir algo a mais num jogo como esse, e não só pela falta de ritmo, pela questão física e tal. É normal que os jogadores do Flamengo, com o time que tem, com o tamanho que tem, com todo o respeito ao Sampaio Corrêa, tratem essa partida como um treino. Agora, legal, e para elogiar, se tem algo que a gente pode elogiar, é o público. Muito legal. Mais de 50 mil pessoas presentes para assistir essa partida. Então, por mais que muita gente possa até discutir, criticar o fato dos jogos do Campeonato Carioca não acontecerem no Rio de Janeiro, eu acho que você consegue algo positivo com esse tipo de atitude, porque você leva o Flamengo para pessoas que não têm a possibilidade de ver o seu time e que vão ter, e que tem todo o interesse do mundo em ver um jogo como esse. Porque eu te garanto que se esse jogo fosse no Maracanã... E quem tá levando não é o Flamengo, é o adversário. Ok, quem tá levando o Flamengo para assistir é o adversário. Sim. Que leva o Flamengo, porque tem humano. Claro, para ganhar Mas dinheiro. Algum momento o Estadual do Rio vai desembarcar no Rio, fica tranquilo. Domingo, por exemplo. Tem um clássico, vai ser no Rio. Aliás, só rapidinho, porque assim, excepcionalmente no Rio. Pelo nível dos times pequenos, que bom que hoje a gente tem os... Claro que em níveis diferentes, em estágios diferentes, mas que bom que hoje a gente tem os 4 grandes mais fortes, né? Diferente do que era, sei lá, há 5, 6 anos. Quer dizer, hoje a gente tem 4 times fortes em níveis bem distantes, mas pelo menos você tem os clássicos até para fazer uma avaliação, porque esse tipo de jogo ele tem um valor quase nulo para avaliação. É por aí, Zupá. É isso, companheiros. Boa noite ao Fã de Esportes. Mas mesmo entendendo que para tirar conclusões esses jogos, ou esse jogo especificamente do Flamengo, não serve, ainda assim tem elementos para se observar, para se analisar. Tem algumas dicas que o Tite dá no caminho. Por exemplo, ele mexeu na defesa, ele mexeu no ataque. Ele não mexeu no meio-campo, na escalação principal, titular. E isso mostra como ele encara cada setor. Então, ele está dando oportunidades na defesa, ele deu para o Wesley e para o Davi Luiz. Ele está dando oportunidades no ataque para o Gabi e para o Bruno Henrique. No meio-campo, como a chegada do De La Cruz muda não só a questão de qualidade técnica, mas de maneira de jogar, porque o De La Cruz é diferente do Everton Ribeiro, é diferente do Luiz Araújo, é diferente de qualquer outro jogador que ocupava aquele espaço, ao invés de dar oportunidade, ele repete para engrenar. E os movimentos do meio-campo do Flamengo foram muito bons. Eu gostei bastante do jogo do De La Cruz. Tenho a impressão, a amostragem ainda é muito pequena, mas que a adaptação dele vai ser mais rápida do que se imaginava. A impressão que dá é que aquela sensação de que, puxa, esse cara joga aqui faz tempo, ela vai vir antes do previsto, porque o encaixe dele com o Arrascaeta é muito bom, o encaixe dele com o Gerson também é interessante, são 2 jogadores muito inteligentes. Então, e o Tite pôde, ao longo do jogo, também testar variações táticas. E eu acho que para isso que esses jogos servem, para ele ir testando e trabalhando o que ele vai querer colocar em jogo, na verdade, nas partidas mais importantes. Então, por exemplo, no primeiro tempo, ele tinha o Ayrton Lucas como lateral esquerdo, geralmente fechando por dentro, para o Bruno Henrique ocupar o espaço da ponta. Quando o Ayrton Lucas fazia o corredor, o Bruno Henrique fechava como um atacante junto com o Gabriel. No segundo tempo, ele colocou o Luiz Araújo, tirou o Gerson. E aí era o Luiz Araújo aberto na ponta com o Wesley por dentro. No primeiro tempo, não. Era o Wesley no corredor
com o De La Cruz por dentro. Então ele vai testando repertório, testando movimentos táticos do time do Flamengo em jogos que competitivamente vão acrescentar muito pouco, mas que servem como grandes treinos, treinos valendo, treinos com público, treino que estimula o lado mais competitivo do jogador, embora tecnicamente não seja, para os momentos mais importantes da temporada. Então acho que para isso o jogo de hoje valeu. E ressaltando que eu achei o De La Cruz muito bem, enquanto ele esteve em campo até os 25 minutos do segundo tempo. Ele tem tudo para dar, né, Vitor Birner? Um dinamismo ao meio de campo do Flamengo que talvez ninguém nem deu naquele super time de 2019. Você tinha o Willian Arão, mais preso, o Gerson, que é um jogador mais lento, apesar de ter feito o que fez, principalmente lá em 2019. O Everton Ribeiro, que era um complemento do Gerson, mas um complementava o outro. Agora, o dinamismo completo, que parece que o De La Cruz tem condição de dar ao meio de campo, ao funcionamento de campo, do meio de campo do Flamengo, eu não sei se recentemente o Flamengo teve um jogador com essa característica. Bom, boa noite, mais uma vez parabéns a você, ao Jean, professor Calçade, Zupac, aos fãs do esporte. Então, Paulo, eu concordo contigo porque ele é um jogador muito versátil, o Gerson também é. Para mim a questão é que eu entendo o que o Zupac disse e eu concordo que há pistas no que o Tite está, e aí eu acho que fica a questão, cogitando, porque ele não tem como saber se isso funciona ou não contra um time desses. Não há um teste de fato. Se ele pudesse treinar a equipe hoje, no CT, fechado, ele pararia o jogo, ajeitaria posicionamento, daria instruções, coisas que ele não pode fazer num jogo desses. Eu acho que esse jogo vale pelo que o Jean disse. Eu sou radicalmente contra você tirar jogos da praça em que o time tem a sede para jogar em outro lugar por questões financeiras. Esse tipo de jogo do estadual, como o jogo é tão irrelevante, eu acho extremamente positivo que isso aconteça. Porque você cria um evento de algo que não era um evento. Né? Você leva o Flamengo para um público que não pode ver o Flamengo, tira o time do Rio de Janeiro, o Flamengo é um time nacional, para que o seu torcedor possa ter um pouco de contato com a sua paixão, com o seu clube que ama, com a camisa de perto. Então você cria uma festa, né, de arquibancada, que o jogo, obviamente, não pode proporcionar, mas que dá algum valor, o jogo que permite que o jogador, aí eu concordo contigo, ter algo a mais além da competitividade por posição. Ela existe nesse jogo, ela existiria no treinamento, porque existe nesse momento, e aí eu acho que a grande questão é uma concorrência por vagas na equipe do Flamengo. Né? Contra o Sampaio Correia, perfeito, dá para jogar com esse meio de campo, ter usado esse meio de campo. Se ele tivesse o Mundial daqui 2 meses, ele treinaria com esse meio de campo? Eu acredito que sim. Se ele fosse pegar, se tivesse, por exemplo, Qualquer Manchester jogo. City, vou dar um exemplo bobo assim. Fosse pegar Pulgar, Gerson, Rascaeta e De La Cruz. Gerson, Rascaeta e De La Cruz. Eu tenho dúvidas. Quem você acha que poderia entrar no mercado? Não, porque você precisa recompor melhor. O De La Cruz recompõe. Então, o Thiago Maia, que era E o uma opção... Arrascaeta? O Thiago Maia, que era uma opção para a função, tá meio sendo negociado. E o Alan é um cara que não está totalmente integrado ao jogo. O Alan é o Pulgar. Se você joga com o Alan e Pulgar, Então o funcionamento do Eu não time... estou dizendo que não funciona, eu estou falando que... Eu acho que as não dá dúvidas pra que ele saber. tem Você estão no exagerou quando ataque. você falou Manchester City, porque aí talvez o discutível fosse a Rascaeta e os dois Se fosse atacantes. o Mundial anterior, os 3 pronto. juntos, é isso. Então, Madrid. Mas é que assim, só o Calçade precisa falar ainda, assim, a gente não está falando de avaliações, né? Sim, é isso. Por isso que eu comecei falando, o jogo dá indicações de possibilidades e indicações sobre o que o Tite pensa. Agora, a avaliação é nula, absolutamente nula num jogo como esse. Olá, boa noite. Boa noite. A gente está chegando em fevereiro e eu tenho muitas dúvidas com relação ao Flamengo. Porque muitos times já estão aí no Brasil, infelizmente, né? Eu entendo que terminou o Brasileiro dia 6 de dezembro, a gente deveria estar falando agora, 6, 7 de fevereiro, início de qualquer coisa. Né? Tanto que você olha para a Libertadores, ela vai começar nessa semana. Ninguém põe a Libertadores para começar antes. Libertadores começa ali, nesse período. É quando deveria começar a bola girar aqui. Mas como a gente não quer, prefere fazer tudo de qualquer jeito, os times estão jogando. Mas até agora a gente não viu o Flamengo. Viu o Flamengo contra um adversário? Domingo a gente vai ver. Sim. Porque é um clássico, né? O Vasco não é a melhor versão de um adversário que poderia enfrentar. Mas é um clássico que é muito grande. E você vai ver um Vasco que vai lutar, que vai correr. E aí vai exigir do Flamengo, pelo menos,
Eu vejo o futebol dessa forma. Você tem que se igualar ao adversário na vontade, no desejo, na disputa. Se você não se igualar, você não consegue botar sua qualidade, que é superior, dentro de campo. Vai ficar faltando alguma coisa. Então, a primeira coisa é igualar na vontade, né? Você está ali, lutando. E a gente vai ver se o Flamengo é capaz. O que faz o Tite, se ele tivesse absoluta confiança num jogador pela beirada do lado direito, ia sobrar para alguém no meio de campo, como sobrou certeza. hoje. Sobrou para quem? Para o Gerson, que é o que tem menos mobilidade ali. Então, De La Cruz vem aqui, ó, com a Arrascaeta, porque a Arrascaeta é o cara do passe. Gol do Gabigol, você não tira a Arrascaeta dando essas bolas, ele garantindo gols. Quem é que sai? Não vai sair o primeiro volante. O primeiro volante fica. Não sai. O Arrascaeta fica. O De La Cruz veio para jogar e ele faz diferença. Opa, vai sobrar uma vaga. Se entrar um jogador do lado. Então, sem o jogador do lado direito, existe uma adaptação do Flamengo com esse trio. Mas o trio precisa competir. É isso. Se não competir o trio, Perfeito. só a bola no pé contra adversários que competem mais, vai ser o Flamengo de 2023. Não vai rolar. Então, com todo esse elenco, ele precisa ainda resolver algumas questões. Ah, mas Gabigol, Pedro? Gabigol, Pedro é um outro questionamento, porque vai ter Gabigol ou Pedro, vai ter Cebolinha ou Bruno Henrique. Tá? Essas são as disputas. Mas isso sim, você não tira Bruno e não tira o Cebolinha. Um dos dois vai estar em campo, um dos dois centroavantes. Então, o que tem aberto é o lado direito. O lado direito vem com um jogador que atua mesmo, Luiz Araújo, beirada, contra ponta, ou com um meia. E o Tite, nos trabalhos que ele fez anteriormente, você pega Corinthians, outros clubes, ele assim, é um ponta e um meia. Ele gosta de jogar assim. O Sampaoli espetava muitas vezes do lado até o Gerson. Na segunda Copa do Mundo, ele foi com 2 pontas. Mas até o meio do ciclo do Catar, era um ponta e um meia fechando. Quando veio o Vinícius e o Rafinha. Não dá para tirar o Vinícius e Rafinha. Não dá para tirar o Vinícius, tem que jogar. Eu acho que assim, o positivo... Aí tem uma coisa que é muito boa para o De La Cruz, porque o De La Cruz é um cara que pode jogar mais aberto pela direita como um meia e não como um ponta, mas ele pode jogar também no meio campo como um segundo homem, ele pode até jogar como o cara centralizado ali do Arrascaeta, mas aí, claro que quando o Arrascaeta está em campo, isso não se discute, e talvez seja a menos indicada das 3 posições. Agora, é um cara que acho que assim, é muito importante você ter em campo justamente porque ele também te permite mudanças, eventualmente sem você mexer no time, sem você mudar. E de qualquer forma, eu acho que assim, a gente está falando de um calendário com tantos jogos e jogos tão diferentes um para outro, que é maravilhoso você poder ter a opção de, bom, e é claro que aí o Luiz Araújo precisa estar bem, precisa estar melhor, precisa se recuperar como o Cebolinha se recuperou, mas é muito bom você ter a possibilidade de escolher também, não de acordo só com o rendimento ou com aquilo que você acha melhor para o seu time, mas com o adversário que você vai enfrentar. Então você precisa de um cara mais agudo, você precisa de um cara que caia mais para o meio para você dar espaço para o lateral. Então, eu acho que essa é a riqueza do Flamengo. Porque quando o Calçade cita é Gabigol ou Pedro, aí já tem uma diferença boa de estilo de jogadores, só que nós estamos falando de 2 caras no mais alto nível para o futebol brasileiro. Quando você tem Cebolinha e Bruno Henrique, aí talvez a mudança seja menor em relação a perfil e tudo mais. Ainda que o Bruno Henrique faça muito um trabalho dentro da área mesmo, como centroavante, mais atacante mesmo. Então, isso é maravilhoso para o Tite, porque é isso, né? Enquanto a gente fica discutindo os ataques dos outros elencos e tal, você olha para o Flamengo e vê essa capacidade de mudança, seja de acordo com o rendimento dos jogadores, seja de acordo com o adversário. E o De La Cruz tem uma vantagem, porque assim, a gente pode imaginar vários jogadores saindo do Flamengo em algum momento da temporada. O De La Cruz eu acho um dos menos cotados, porque ele preenche o meio-campo, ele entrega um dinamismo que os melhores times que o Tite já treinou na carreira sempre tinham alguém com essa característica. Eu nem digo do espaço do campo, o aberto pela direita, o meia pela direita, mas a característica, né? Quais foram os melhores times que a gente viu o Tite comandar? Os 2 Corinthians, o campeão do mundo, o campeão brasileiro de 15, e a seleção brasileira até um pouco antes da Copa da Rússia, né? Aquela chegada. Naqueles times ele tinha jogadores como Paulinho e Elias, que preenchiam o meio-campo,
davam passe, pisavam a área, faziam gols e davam um dinamismo para a equipe muito grande. O Tite gosta de ter jogadores com esse perfil. Um segundo volante que sabe ser um terceiro homem. Rápido, transição, pisa a área, faz gol. E o De La Cruz faz isso muito bem. Muito bem. Então, acho que ele encaixando no time, e a impressão que dá é que esse encaixe tende a ser mais rápido, porque ele é um ótimo jogador e está aparentemente à vontade para jogar com esses caras. Ele tende a ser um cara fundamental naquilo que o Tite imagina que seja a melhor versão para o Flamengo em 24. Eu acho. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Sampaio Corrêa por 2-0. Foi considerável, né? Considerado um jogo treino pela facilidade que o Flamengo teve, né? O Rossi praticamente não sujou o uniforme. Praticamente não sujou o uniforme. O Flamengo jogou bem, fez um jogo atípico. Óbvio que no começo do jogo o Flamengo pressionou, conseguiu marcar os gols, né? Um gol que originou de uma cobrança de falta, né? Que o goleiro deu rebote e o Bruno Henrique empurrou pro gol. O Flamengo criou várias chances de fazer 3, 4 ou até 5-0, né? O Gabigol, com um passe do Arrascaeta, ele fez o facão, o Arrascaeta enfiou e ele conseguiu desencantar depois de 6 meses, né? O último gol de bola rolando foi em julho do ano passado, então o Gabigol sim conseguiu desencantar e é muito importante isso, né? O Gabigol voltar a fazer gol e o Flamengo, ele voltar a sorrir e querendo ou não colocar uma dúvida na cabeça do Tite. O Gabigol, no primeiro tempo, ele estava muito mais preso, né? Já no segundo tempo, após o gol, né? Começou a se soltar, começou a sair dentro da área, começou a se movimentar mais. Eu acho que esse é a função do Gabigol, não ficar preso dentro da área e se movimentar, né? Então, obviamente que o Tite, quando quer um jogador fixo na área, o Pedro é o nome. O Gabigol, obviamente, ele não é o centroavante. Então, mas foi um jogo bom, jogo treino, agora é pensar no Vasco da Gama.